Então vamos voltar, né? Como eu falei, vamos ter um pouquinho de paciência, gente, porque muitas escolas estão adotando o Zoom para realizar essas mesmas videoaulas, né? Então eu imagino que deve ter muita gente utilizando a plataforma. Tá dando aí uma sobrecarregada, tá? Mas como eu falei, só um pouquinho de paciência e tudo volta ao normal. Acho que agora quem não estava conseguindo entrar, conseguiu entrar novamente, né? Porém, esse link imagino que não vai dar problema, tá? Se do nada a reunião acabar de novo, exceder os 40 minutos, vocês voltem naquele último link lá. Mas acredito que vai dar pra gente concluir nessa aula aqui. Tá bom, gente? Desculpem mesmo. Mas realmente eu também não tenho culpa. Se vocês estiverem com dificuldade de ouvir, vocês me falem, tá? Então vamos lá, né? Eu terminei falando sobre o coração, né? Não foi isso? Foi isso, né, galera? A coordenadora entrou aqui, um minutinho, deixa eu ver o que ela quer falar comigo. Oi, Paula, quer falar comigo? Acontecendo. Deixa eu voltar lá e avisar que eu entrei. Peraí. Deixa eu ver o que está acontecendo com eles. Um minuto. Gente, calma aí que a gente vai resolver. Paula, é o seguinte, não sei se a plataforma Zoom tá sobrecarregada, só que eu nunca tive dificuldade em relação à conexão, mas hoje vários alunos não estão conseguindo entrar, né? E quando a reunião acaba os 40 minutos, eles não conseguem entrar novamente pelo mesmo link. Eu realmente não sei o que está acontecendo com essa plataforma. Não sei se é porque muitas escolas estão adotando, né, essa plataforma, não sei se pode estar sobrecarregada, mas é a primeira vez que eu estou tendo esse problema, né, em relação a isso. Eu vi ali que a turma 21 e a 23N que estão com dificuldade. Deixa eu ver aqui. Então, no primeiro link, eles estavam com dificuldades. Aí, o que que eu fiz? Eu cancelei aquela reunião, fiz outra e mandei o link lá, para que todos conseguissem entrar. Só que E você já mesmo assim, começou o a pessoal aula não tem estava tempo? conseguindo entrar. Já Você já tem os começou? 40 minutos. Ah, já está finalizando, então. Quase, só falta essa, com essa reunião, eu imagino que eu já consiga. Entendeu? Foi o seguinte, Tá. eu criei uma segunda reunião e excedeu os 40 minutos. Entendeu? Porque aí, dando 40 minutos, vai cair mesmo. Sim. Só que eles realmente estavam com dificuldades de acessar a primeira reunião, por isso que eu criei a segunda. Foi por isso que eles devem ter comentado com você, entendeu? Não, na verdade, eles não comentaram comigo, não. Eles colocaram no grupo e eu vi Aham. para ver se estava dando algum problema. Aí tentei entrar, entendeu? Não, essa agora tá tranquilo, mas a primeira realmente, eu entendi o que aconteceu. Então, mas essa agora já vai finalizar já? Vai, Então tá, vou avisar lá. tá? Então Mas pedem para eles entrarem, tá? tá, vou pedir. Beijo, boa Tá, aula aí, tá? Vou tá. sair. Beijo, Obrigada. turma. Tchau, tchau. Então, gente, então vamos voltar ao conteúdo, né? Infelizmente, essas aulas à distância pode ser que aconteça às vezes isso. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, eu já encerrei, né, falando sobre as mudanças do corpo. Agora eu vou falar com vocês sobre alguns conceitos, tá? Vou falar sobre a fertilidade. A fertilidade, gente, ela é um termo que categoriza a capacidade de um indivíduo poder gerar outra vida, tá? E define-se como um casal infértil, né? Aquele que após um ano tendo relação sexual, né, frequentemente, né, não interrompendo o coito, né, um casal também que esteja em idade reprodutiva e um casal que não usa nenhum método contraceptivo, né, então eles possuem todas essas características, mas mesmo assim não conseguem, né, engravidar.
né? Vamos exemplificar aí, vamos imaginar um casal, né, que casou há um ano, né? Eles querem ter filho naquele primeiro ano, tá? E nisso eles não se protegem, né? Porque afinal eles querem ter filhos, né? Eles têm relação sexual aí de 2 a 3 vezes por semana, né? Isso durante um ano, e mesmo assim eles não conseguem engravidar, entendeu? Aí sim entra a infertilidade. Vocês entenderam? Que o casal infértil é aquele que tá um ano, tá? Tentando engravidar, não interrompendo o coito, não utilizando nenhum método contraceptivo, e mesmo assim esse casal não consegue engravidar. E falei no bate-papo, deu para entender o conceito de fertilidade? A coordenadora até postou foto no grupo para mostrar que está funcionando, professora. Ai, gente, que bom, né? Infelizmente a gente teve esse probleminha aí, né? Mas, como eu disse para vocês, eu tenho várias amigas professoras, né? Enfim, e todas as escolas, né? A escola que elas trabalham, estão utilizando o Zoom. Então, assim, imagina a galera que está aqui nesse momento também assistindo aula, né? Então, pode ser por isso. Tá bom? Mas voltando, né? Deu para entender o conceito de fertilidade? Deu, né? E, gente, é uma observação importante, né? O nosso país é um país muito fértil, né? 80% dos casais conseguem engravidar, tá? Porém, tem aquele 20% que não consegue, tá? E esses 20%, gente, a porcentagem é dividida igualmente entre homem e mulher. Eu não sei se acontece isso com vocês, se vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu já ouvi muitas vezes, né? Quando tem um casal, né, e a mulher, ela não consegue engravidar. A mulher não consegue engravidar. Aí o pessoal fala, nossa, mas fulano é estéril. Nossa, fulano não consegue engravidar. Nossa, fulano não vai conseguir dar um filho pro marido. Nossa, o marido vai acabar largando fulano porque fulano não consegue engravidar. Vocês já escutaram isso? Eu já escutei muito, né? É incrível como a culpa, infelizmente, ainda acaba caindo sempre na mulher. Mas é o seguinte, como eu disse, esses 20% que são inférteis, essa porcentagem ela é dividida igualmente entre o homem e a mulher. Então, se o casal não engravida, não é porque a mulher é estéril. O problema também pode ser no homem. Vocês entendem isso? A gente também tem que quebrar certos tabus, porque às vezes a gente acaba replicando algumas falas e não é assim. Tá? Então, por isso que a gente tem que entender esses conceitos, né? Para a gente entender como é que ocorre. Tá? De fato ocorre, né? Tanto que tem muitos casais que depois se separam, né? E a mulher arruma outro companheiro e consegue engravidar. E vice-versa. Às vezes o homem também, né, arruma uma outra companheira e sim consegue engravidar. Entendeu? Então eu quero que vocês entendam, né, que 80% consegue, mas dentre esses 20% que não conseguem, assim, não é só a mulher, pode ser tanto o homem quanto a mulher. Porque por isso que eu tô falando, às vezes a gente pensa, fulano não consegue engravidar, a gente pensa automaticamente que é a mulher que tem algum problema, né? E não, pode ser ali qualquer um dos dois, tá? Vou ler o bate-papo aqui. Então, perguntaram que as mulheres que não têm dinheiro para fazer inseminação tá tentando o modo caseiro. Tô perguntando se dá certo, né? Então, gente, eu não sei, tá? Realmente, assim, eu acredito, não, né, não, eu não tenho informações suficientes para falar isso para você, tá? Sobre essas. Não desacredito, mas como professora, eu não posso falar para você que dá certo, entendeu? Mas, assim, é lógico que tem técnicas que, né, podem ajudar, tá? Agora, gente, eu vou falar sobre a fecundação, tá? A fecundação
ela é consequência de vários fenômenos que ocorrem, tá? Que é originais da gametogênese, tá? Então, para a fecundação de fato ocorrer, né, ela precisa que alguns processos aconteçam, né? Na verdade, que alguns fenômenos aconteçam, tá? A gente tem a espermatogênese, quem já ouviu falar aí? A espermatogênese, gente, é um processo de formação dos espermatozoides, tá? Ela é um fenômeno, né, que faz com que a fecundação aconteça. A gente também tem a ovogênese, tá? A ovogênese já é um processo mais lento. Por quê? Né? A mulher, quando ela nasce, né, ela já nasce ali com 2 milhões de ovócitos, tá? Ali no ovário. Tá? Assim que ela nasce, bebezinho lá, recém-nascida, ela já está ali com 200 milhões de ovócitos no seu corpo. Porém, né, com o passar do tempo, né, esses ovócitos, eles regridem, tá? Eles regridem durante a infância. Então, a menina chega à puberdade mais ou menos ali com 300 mil ovócitos, tá? Lógico que a mulher ela já nasce com os ovócitos, mas esses ovócitos não estão maduros, tá? Eles passam a ficar maduros ali após a puberdade, tá? Onde a mulher ela já tem os hormônios ali para que esses ovócitos fiquem maduros, tá? Porém, a mulher chegou lá na puberdade, ela tá lá mais ou menos com 300 ovócitos, e desses 300 ovócitos, apenas um consegue chegar, né, à plena maturidade e ser expulso no processo da ovulação. Então, vocês entendem por que a ovogênese é um processo mais lento? Porque a mulher já nasce com os ovócitos, né? Você já nasceu com os ovócitos, porém, eles não estavam maduros, tá? E ali, né, até a puberdade, a gente teve a morte da maioria desses ovócitos, tá? E ali a gente chegou mais ou menos com 300 mil na puberdade. E aí, sim, ali a cada ciclo, a gente libera o ovócito que ficar maduro. Deu para pegar? O processo de ovogênese. E a gente tem, gente, um outro fenômeno muito importante também, que é a inseminação, né? A gente não pode descartar a inseminação, tá? A inseminação já é um método, né, de depósito do sêmen na vagina. Porém, não é um método mais convencional, né? Geralmente, não estou falando todo mundo, geralmente quem opta pelo esse processo, né, é que não consegue, né, infelizmente, engravidar, né, através dos meios naturais. Tá? Alguma dúvida? Então, gente, são basicamente esses fenômenos aí que a gente tem, tá? Em relação à gametogênese. Beleza? Então, vamos prosseguir? Né? A gente já falou desses fenômenos, mas agora eu vou dar uma explicada, né, de uma forma objetiva, como é que ocorre a fecundação de fato. Na primeira aula eu já demonstrei para vocês mais ou menos, mas agora eu vou, né, dar uma explicação um pouco melhor, tá? Durante a relação sexual, né, ali após o coito, cerca de milhões de espermatozoides, mais especificamente 300 milhões de espermatozoides, né, são depositados na vagina da mulher, tá? Isso após o coito. Mas depois de 5 minutos, apenas 200 espermatozoides conseguem chegar na tuba uterina, ou seja, conseguem chegar ali perto do ovócito, tá? E o porquê que a gente tem essa ação, né, de vários espermatozoides desistirem pelo caminho? Desculpe. Porque a mulher ela tem secreção vaginal, né? E essa secreção pode ser ácida. Então, dependendo da secreção vaginal, né, ela pode deter o espermatozoide logo ali na entrada da vagina, tá? Então, durante o coito, a gente tem milhares de espermatozoides depositados na vagina. Porém, né, só alguns conseguem chegar ali, né, próximo ao ovócito. Então, um videozinho muito legal. Depois, se eu achar, eu coloco para vocês lá na plataforma. Ou mando no grupo, para vocês verem como que funciona, tá? E após a ovulação, o ovócito vai estar lá maduro. O espermatozoide que chegar
né, perto do ovócito e penetrar nele, né, a gente vai ter aí a junção desses dois gametas e a gente vai ter o quê? A fecundação, tá? E, né, quando esses dois gametas se unem, a gente tem a formação do zigoto, tá? Inicialmente, né, esse futuro ser, ele se chama zigoto, tá? Deu para pegar aí como é que ocorre a fecundação? Eu já tinha falado mais ou menos com vocês, mas retornei a falar aqui. Me falei se deu para pegar. Né, durante o coito, o espermatozoide sobe ali, né, pela vagina, atravessa o útero, chega na tuba uterina, acha o ovócito e penetra nele. É basicamente isso. E vocês já sabem que a fecundação ocorre na tuba uterina, né? Eu expliquei para vocês. Então vamos lá, gente. Agora eu vou falar sobre os principais momentos da fecundação. Tá? Os principais momentos são quando o espermatozoide tenta penetrar no ovócito, ele não é tão fácil penetrar no ovócito assim não, tá? Então, quando ele chega próximo do ovócito, ele libera algumas enzimas e essas enzimas destroem a primeira camada do ovócito, tá? Porque o ovócito ele tem algumas camadas. Então, assim, não é penetrou e pronto. Ele destrói a primeira camada, tá? E essa camada chama coroa radiada. Assim que ele destruiu essa primeira camada, ele ainda encontra uma segunda camada, tá? E essa camada chama zona pelúcida, tá? E assim que o espermatozoide ele consegue penetrar na segunda camada, que é essa zona pelúcida, ocorre ali diversas transformações que como se outra camada fosse reconstituída para nenhum outro espermatozoide entrar, né? Porque apenas um espermatozoide pode penetrar no ovócito, tá? Então, para que não ocorra, né, o risco de dois espermatozoides tentar penetrar no ovócito ao mesmo tempo, assim que um já consegue atingir a segunda camada, alterações ocorrem, tá? E é como se tivesse uma muralha, mas nenhum espermatozoide consegue entrar, tá? E após o espermatozoide atravessar essa zona pelúcida, ele se desprende da cauda. Não sei se vocês sabem, mas aquela cauda ela só serve para que o espermatozoide seja mais rápido, tá? Então, quando ele consegue de fato se penetrar no ovócito, né, ele se desprende dessa camada e apenas o material genético, né, vai ali e penetra no ovócito, tá? E após 12 horas desse processo, né, após 12 horas de fecundação, os materiais genéticos, eles se encontram, tá, no meio do óvulo, e aí eles começam a interagir. Tá? Então aí a gente tem a interação, né, dos cromossomos, né? E a partir daí a gente tem a formação do zigoto. Deu para entender, gente? Deu? Sim, como eu falo, né? Eu peço que vocês sempre olhem o material primeiro lá na plataforma, né? Para vocês já terem uma certa noção quando vier aqui para as dúvidas à noite. Pra gente tirar as dúvidas à noite, tá? E eu faço só um resumão. Tá bom? Então vamos lá. Depois que a mulher, né, engravidou, né, o óvulo foi fecundado, ela tem que, né, saber que tá grávida, né? A gente precisa realizar o diagnóstico da gravidez. E inicialmente o diagnóstico ele é baseado na história. E você fala, como assim, professora? Como é baseado na história, né? Quando uma mulher tem relação sexual desprotegida, né, qual é o primeiro sinal que ela chega a pensar assim, será que eu tô grávida? Falem aí pra mim. Aquele sustinho que o coração chega a parar de bater por 2 segundos. Brincando, tá, gente? Qual o primeiro sinal? Geralmente, né? Qual que é a primeira coisa que acontece para levar a mulher a desconfiar, né, que ela pode ali estar grávida?
Deixa eu ler aqui o bate-papo. O atraso menstrual, exatamente, né? A primeira coisa que ela percebe, assim, fala, desconfia, será que tá grávida? É quando a gente tem ali, né, o atraso menstrual, tá? Ali no exame físico também pode ser que tenha um aumento do volume abdominal, como uma aluna falou, né, aumento abdominal, sim, tá? Então, o diagnóstico inicial é através aí dessas duas características, né, atraso menstrual e aumento do volume abdominal. Mas será que só isso pode confirmar a gravidez? Não, né? Só um exame, né, gente, de sangue, né, que é o beta-HCG, pode confirmar a gravidez, tá? Todas essas características auxiliam bastante no diagnóstico, tá? Mas a gravidez ela só pode ser confirmada através do exame laboratorial, que é o beta-HCG sanguíneo. Vocês já ouviram falar do beta-HCG sanguíneo? O beta-HCG sanguíneo, gente, é o método mais confiável, tá? Para se diagnosticar uma gravidez. E é através do quê? A mulher, quando ela tá grávida, ela produz hormônios exclusivos da gravidez, tá? Então, ela só vai produzir esses hormônios quando ela estiver grávida. Se ela não tiver, ela não vai ter esses hormônios em níveis altos. Tá? Então, quando ela está grávida, ela produz o HCG. Vocês já ouviram falar? Então, ela só produz esse hormônio quando ela está grávida. E o que o exame faz, né? Ele dosa a quantidade desse hormônio no sangue. Então, se a mulher tiver aí no sangue, se ela tiver esse hormônio presente no sangue, isso sinaliza que ela está grávida, tá? E essa dosagem, né, do beta é feita aí através da coleta de sangue no laboratório de análises clínicas, tá? E, gente, o beta-HCG, ele não começa a ser produzido assim do nada, não, tá? Mais especificamente, ele é produzido de 6 a 8 dias, tá? Depois que houve a fecundação. Lembra que eu expliquei que o espermatozoide encontrou o ovócito lá na tuba uterina? Então, a produção desse hormônio ocorre 6 dias após isso, tá? Mais especificamente quando o óvulo fecundado penetra ali na parede do útero, tá bom? E se o resultado der positivo, gente, a mulher ela deve procurar ali assistência pré-natal o mais rápido possível, tá bom? Nos slides, eu deixei lá, né, mais características, como interpretar o beta-HCG. Eu falei um pouquinho também sobre os testes de gravidez de farmácia, tá? Só fazendo um adendo rápido aqui, o teste de gravidez de farmácia, gente, ele também é eficaz, tá? Se você utilizar ele da forma correta, ele é eficaz. Porém, o único que pode confirmar a gravidez mesmo é o beta-HCG. Tá? Aí, beleza, a gravidez foi confirmada, né? Assim que a gravidez foi confirmada, gente, a mulher ela precisa para já iniciar ali a assistência pré-natal, tá? E, né, quais que são as nossas obrigações, né? Quais orientações nós, técnicos de enfermagem, devemos dar, né, fornecer para essa gestante que procurou ali, né, pela assistência pré-natal. É o que? A gente primeiro tem que falar com ela sobre a frequência das consultas, tá? As consultas, gente, até 32 semanas é uma vez por mês. De 32 a 36 semanas é de 15 em 15 dias. E após 36 semanas, que já é a reta final da gravidez, já precisa ser toda semana, tá? O acompanhamento precisa ser toda semana, tá? Outras coisas, né? Outras informações que a gente tem que ficar atento, ver se realmente está acontecendo corretamente, é o quê? Conferir se a gestante ela tem um cartão, tá? Porque quando a mulher fica grávida e ela procura assistência pré-natal, ela recebe o cartão de gestante. E esse cartão tem que ter identificação dela, né? Tem que ter o número do CIS pré-natal, tem que estar lá o hospital de referência, tem que ter lá o hospital, né, de referência para quando ela for
dar à luz. Então, assim, todas essas informações precisam estar no cartão, né? Igual eu brinco. Quando a mulher ela fica grávida, é mais importante ela andar ali com o cartão da gestante do que com o próprio documento, né? Do que com a própria identidade. É lógico, gente, que assim, ela deve andar com os dois. Mas eu digo assim, é muito importante que ela leve esse cartão de gestante na bolsa para tudo quanto é lugar. Ah, eu vou na casa de um parente fazer uma visita, leva o cartão. Ah, eu vou na cidade comprar ali roupinha pro meu neném, leva o cartão. Tá? E o porquê, né? Vamos supor que essa mulher, né, essa gestante, ela sai sozinha pela rua e ela desmaia, né? E uma pessoa que vai dar ali, né, uma assistência, um suporte, socorrer, a primeira coisa que ela vai fazer, lógico, avaliar ali a gestante, chamar um serviço, né, de saúde. Mas se ela pegar e ver o cartão, primeiro ela vai identificar que aquela gestante está grávida, ali vai ter um número de um parente mais próximo, tá? Ali vai ter o hospital de referência, que é para onde ela deve ser levada. Então, vocês entendem a importância, né, desse cartão estar preenchido corretamente? Né? Como eu disse, tem que ter o nome dela completo, tem que ter o número ali de um familiar mais próximo, tem que estar ali o hospital de referência, tá? Outra coisa muito importante, a gente orientar ela em relação às vacinas, tá? O calendário de vacinas, né? Falar para ela que vacinas, né? Ela vai ter que tomar, né? E a gente também tem que saber quais vacinas, né, devemos administrar. Vocês sabem quais que são as vacinas que a gestante, que a gente deve administrar na gestante? Eu deixei lá no slide, tá? Depois vocês deem uma olhadinha. E, gente, a gente também tem que orientar ela em relação aos exames de rotina, né? Que é o quê? Sorologia, exame de sangue, fezes, a ultrassom, tá? A ultrassom, gente, no mínimo, é uma a cada trimestre, tá? E a gente também tem que orientar ela em relação a ela participar de atividades educativas, como planejamento familiar, tanto ela quanto o parceiro dela, tá? Deu para entender, gente? Tirem as dúvidas de vocês aí no bate-papo. Eu não vou ficar me estendendo muito, não, porque daqui a pouco vai que a reunião acaba e a gente não consegue entrar novamente, né? Mas, assim, tudo isso aqui está no slide está muito mais completo, eu falo melhor sobre a ultrassom, mas está numa linguagem, assim, muito fácil, só de vocês fazerem a leitura, vocês vão entender, tá? Eu falei um pouco mais sobre o teste de farmácia, eu falei um pouco mais sobre o beta, HCG. Como eu disse, aqui mais é só pra gente, é só pra dar uma luz a mais, né? Porque eu sei que é muito chato ficar lendo só slide, né? Eu também já fui aluna, na verdade eu sou aluna porque eu faço pós-graduação, tô na minha segunda pós, então assim, eu também sou aluna, eu tô passando pelo que vocês estão passando, estudando pela internet. Então assim, eu sei que é complicado ficar lendo artigo grande, slide grande, não ter, né, um contato com o professor, tá? Mas hoje eu tentei falar um pouquinho de tudo, né? Sobre alguns conceitos, sobre fecundação, sobre alguns cuidados. Deu para entender? Tem alguma dúvida? Me fala aí no bate-papo. Deu? Ó, temos 20 pessoas aqui. Betânia, Borges, Kaique, Kátia, Daniele. A Daniele é da 21M, gente? Denis Luan, Douglas, Fabi, Tainara. Tainara é de que turma? Valdemir. A Tainara da 23N? Não, é porque eu não tô lembrando de vocês aqui na plataforma, por isso que eu tô falando. O teste de farmácia, eu sou atrasadinho. O que você quer saber em relação ao teste de farmácia?
Falem as dúvidas aí, galera. Deixa eu ler aqui. O resultado do teste de farmácia, quantos dias? Dá para saber o resultado depois do atraso da menstruação? Acontece que quando estava gestante não consegui fazer o da farmácia, dava negativo. Então, gente, é o seguinte. O teste de farmácia, ele é confiável, mas igual eu falei, você tem que ter ali, utilizar ele da forma correta. O porquê? O exame de sangue, né, durante a gravidez, a mulher ela libera os hormônios específicos da gravidez. Esse hormônio, ele vai estar em níveis mais elevados aonde? No sangue ou na urina? Me falem aí. Eu falei que a mulher, né, durante a gestação, ela libera os hormônios específicos da gravidez. Né? E no beta-HCG a gente faz a dosagem desse hormônio no sangue. Agora na urina. Falem aí. O que acontece é o seguinte, a dosagem desse hormônio ela é muito maior no sangue do que na urina. Na urina, a gente tem uma concentração muito pequena. Então, pode ser que você esteja grávida, porém o exame não detectou porque o hormônio ainda estava em quantidades muito pequenas, entendeu? Por isso que quando você vai fazer o teste de farmácia, é bom você esperar um atraso significativo da sua menstruação para você poder fazer, entendeu? Porque esse hormônio, gente, específico da gravidez, ele dobra a cada dia. Então, assim, vai chegar uma hora que ele vai dar positivo ali no teste de farmácia e sem sombra de dúvidas. Porém, né, dependendo de quando você for fazer esse teste de farmácia, você já vai estar ali com uma barriguinha, entendeu? Então é o seguinte, na corrente sanguínea, o hormônio ele é muito mais presente do que na urina, entendeu? Ó, vou ler aqui. Qual é o nome do hormônio mesmo? Gente, o hormônio é o HCG, tá? Isso é só a sigla. Ele chama gonadotrofina coriônica humana. Só que, assim, repetir esse nome, né, quase não trava-língua. Então, a gente fala beta-HCG, o HCG. Tá, gente? Mais alguma dúvida? Aqui é pra isso mesmo. Tirem as dúvidas de vocês, tá? Depois eu vou colocar esse vídeo lá na plataforma do ITEC, tá, gente? Infelizmente, quem não conseguiu assistir a primeira parte, depois vai... Quem não conseguiu assistir a primeira parte, só entra lá que eu vou disponibilizar. Tá? Mais alguma dúvida? Eu que vou devolver uma pergunta para vocês agora, que eu achei que vocês iam me fazer, mas vocês não me fizeram. Que é o seguinte. Lembra que eu falei que apenas um espermatozoide penetra no ovócito? Vocês lembram que eu falei quando eu falei dos tempos da fecundação? Que ele libera umas enzimas, né, destrói a primeira camada do ovócito, depois essa camada ela é reconstituída, né, para que nenhum outro espermatozoide penetre. Vocês lembram? Vocês não ficaram curiosos? E na gravidez de gêmeos? O que será que acontece?
Vocês sabem, falem aí. Na gravidez gemelar, o que vocês acham? Porque eu falei que apenas um espermatozoide pode fecundar o óvulo. Eu falei? Né? Porque quando ele entra ali na segunda camada, né? Eu falei que é como se formasse uma muralha novamente para nenhum espermatozoide entrar. Vamos supor, ó, aqui é o espermatozoide, aqui é meu ovócito, ele penetrou. Pum! Aí destruiu essa primeira camada. Depois que ele entra pela segunda, essa camada é como se ela voltasse para nenhum outro conseguir entrar. Olha aqui que vocês estão falando no bate-papo. Eu fiquei, depende, mas fiquei sem graça. Gente, pode perguntar, não fiquem sem graça não, tá? Exatamente, existem os gêmeos univitelinos e o bivitelinos. Os univitelinos é quando a gente tem um ovócito e um espermatozoide, tá? Esse espermatozoide, ele fecunda, ele penetra do ovócito e por alguma razão, gente, tanto que é lindo, tá? Quem tem aí gêmeos univetelinos é lindo, né? A gente tem a divisão, é como se a gente tivesse a divisão de um ser em dois, né? O espermatozoide, ele penetra no ovócito e esse ovócito depois ele se divide em dois. Entendeu? Ó, aqui é o ovócito, aqui é o espermatozoide. O espermatozoide penetra, aí a gente tem um só. Depois eles simplesmente se dividem, tá? E a gente tem os bivitelinos. No